Bom, a próxima imagem é mais uma visão com relação à cidade, né, e de que forma que impacta o uso do paisagismo, especialmente, né, o uso de elementos verdes, né, nas nossas cidades. A gente já falou um pouquinho sobre isso na conversa, né, mas se você puder falar rapidinho de novo com relação a esses impactos na cidade do verde. Certo. Bom, assim, são muitos os impactos. Então, tem estudos associando a percepção de valor das pessoas em relação à presença do verde. Tem estudos tanto em ambientes comerciais como no ambiente urbano, as pessoas preferindo uma determinada residência ou vendo mais valor, ou seja, o lugar é o mesmo, ou o produto é o mesmo, mas a percepção de valor das pessoas muda de acordo com a presença do verde. Então, a casa em si pode ser a mesma, mas o fato de estar num bairro que tenha, né, essa quantidade de árvores, ou de estar num bairro sem área verde, isso faz com que a percepção de valor das pessoas mude. A presença de verde também é associada a efeitos de curto prazo e efeitos de longo prazo. Então, no curto prazo, melhora nos nossos níveis de atenção, capacidade de focar, além de baixar os níveis de estresse, não só diminuir os níveis de estresse, como também acelerar a nossa recuperação depois de um pico de estresse. Então, sei lá, acabei de brigar com meu chefe e estou aqui quase, né, tendo um piripaque, e o fato de eu ter acesso a um ambiente mais verde, seja o ambiente urbano, a vista da janela, sair para o parque, ou mesmo no meu escritório, isso acelera a minha recuperação, a voltar aos meus níveis normais. E aí tem outros, assim, muitos estudos associando a natureza a outros elementos que o estresse afeta, porque a gente tem efeitos aí em cadeia, né? Como se fosse um dominó que eu empurro uma pecinha só, mas essa pecinha vai empurrando outra que empurra outra. Então, assim, os efeitos do estresse, né? A gente fala de estresse, mas a gente também precisa entender mais a fundo, e a neurociência ajuda a gente nisso, o que é o estresse? E o que ele gera no nosso organismo? E tem estudos mostrando que ele, né, o excesso de adrenalina, porque dois hormônios aí que são liberados em maior quantidade no nosso organismo quando a gente está com o nível de estresse mais alto é adrenalina e cortisol. E a adrenalina, no longo prazo, ela tem o potencial de danificar veias e artérias, então aumenta o risco de AVC, de infarto, etc. E também o cortisol, ele tem o potencial de danificar células nervosas, então a gente, aquilo que eu falei do cérebro, né, ficar maior, mais pesado, mais espesso ou menor, o estresse pode fazer com que ele fique menor. E aí quando a gente fala, então, de trazer a natureza, a gente está combatendo o estresse por pelo menos duas vias. Primeiro, a natureza ajuda a diminuir os níveis de estresse, então isso já é um elemento. E, segundo, a natureza torna os ambientes urbanos, já que sua pergunta é em relação à cidade, mais convidativos para caminhada. E caminhada e exercício físico são, assim, das melhores armas contra o estresse. Então, também é uma forma aí meio dupla, assim, sabe? De você atira num negócio só e acerta dois, ao trazer a natureza para o espaço urbano. Então, Joab, quando você me pergunta da importância dos espaços públicos, primeiro, eu diria que tem uma importância aí de saúde pública, da gente discutir a saúde da população, porque com pandemia ou sem pandemia, são espaços que, sei lá, mesmo que eu não esteja saindo de casa, mas que eu vá a pé até o mercado de vez em quando, porque eu preciso comprar alguma coisa, essa minha ida a pé até o mercado, ela pode ser, né, por um percurso que seja mais interessante, que me traga elementos aí mais estimulantes positivamente ou menos. A segurança das ruas pode fazer com que eu tenha coragem de ir até o mercado a pé. De repente, eu não tenho coragem de sair com a minha carteira e sair com as sacolas lá do mercado tal, e aí eu vou optar por ir de carro. A aparência também faz diferença no quanto a gente, né, escolhe aí os nossos caminhos, então uma aparência mais convidativa, né, vai estimular a gente a usar o espaço público. E além dessas características que podem nos estimular a usar esses espaços, tem os efeitos positivos que esses espaços trazem para nós. Então, assim, presença de natureza é um dos elementos importantes. Então, se eu estou numa rua, ou se eu tenho que passar por um parque, ou se tem praças na região onde eu estou, eu vou ter mais contato com elementos verdes, não só quando eu saio de casa, mas também através da vista da minha janela.
né? Você trouxe aí o exemplo de como o McDonald's na frente da sua casa e o pancadão que rolava lá e todo o negócio estava te influenciando. Você não falou que você ia para o McDonald's para ser influenciado, você estava em casa, mas a sua casa é naquela cidade, é perto daquele lugar. Então, o fato de eu ter um parque aqui na frente, mesmo que eu não esteja indo até o parque, mas à vista da janela, tem estudos que foram conduzidos em hospitais e que mostraram que pacientes em quartos com vista para a paisagem natural, eles se recuperam mais rápido e eles sentem menos dor do que pacientes com vista para a cidade ou com vista para um muro. Muito Lógico, legal. esse também estudo feito em hospital, mas será que a gente não pode fazer a ponte aí para o que a gente está vivendo hoje? Então, a cidade influencia a gente estando no espaço público ou a gente estando fechado em casa. E aí tem, enfim, vários outros. Eu poderia passar a noite aqui falando de elementos da cidade, mas assim, quando você sai para a rua, você aumenta a sua chance de encontrar espontaneamente pessoas. Convívio social é um elemento fundamental para a nossa saúde no longo prazo. Quando você sai para a rua, luz do sol bate, né, na sua pele, no seu rosto, e a luz do sol, ela é super importante não só para regular o nosso relógio biológico, para a gente acordar de dia e ficar no nosso pico de energia, de produtividade, como também a luz durante o dia afeta a qualidade do sono à noite. Então, pessoas que passam o dia inteiro fechadas em ambiente, com a janela fechada e com luz artificial, isso pode influenciar na qualidade de sono à noite. Não só isso, quando a gente anda e tem acesso direto à luz do sol, ela é super importante para a gente produzir uma substância chamada serotonina, que está diretamente associada à sensação de bem-estar e de felicidade. Tanto é que, né, países nórdicos lá da Europa, durante o inverno, que tem pouca luz do sol, tem muita gente que acaba sofrendo aí uma depressão sazonal por conta da ausência da luz do sol, o que afeta aí na quantidade de serotonina que o nosso organismo produz. Então, assim, e eu falei da serotonina especificamente para encerrar aqui essa resposta, falando de depressão. Serotonina, a falta de serotonina pode levar à depressão. Então, a gente estimular as pessoas a chegarem perto da janela, porque a vista é bonita, porque o layout do ambiente que eu criei convida as pessoas para a janela, ou o meu espaço público ser convidativo para a pessoa ficar lá lendo um livro, né, não ter medo de ser assaltada, não ter medo de ir a pé para o shopping, para o mercado, para visitar o amigo, enfim, tudo isso acaba estimulando, por exemplo, o contato da pessoa com a luz natural, entre as outras coisas aqui que eu citei, né, que eu falei algumas delas.